desmatamento no Brasil foi iniciado a partir do processo de colonização implementado pelos portugueses. Desde então, boa parte da vegetação do país foi devastada. O Brasil conta com 6 tipos diferentes de florestas: a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, a Mata de Araucária, o Pantanal e a Floresta Amazônica. Dentre eles, apenas a Floresta Amazônica possui um relativo grau de preservação, apesar do aumento do desmatamento nos últimos anos. A floresta do Brasil que mais sofreu com a devastação foi a Mata Atlântica. Como ela se encontra no litoral do país, acabou se tornando o principal local para a ocupação da sociedade. Com isso, estima-se que restam apenas 7% da vegetação original da Mata Atlântica. O Cerrado também sofreu com o desmatamento. Restam atualmente cerca de 20% da vegetação original. Sua destruição se iniciou a partir do século XVIII, quando os colonizadores iniciaram a ocupação desse território. Entretanto, foi a partir da metade do século XX que a devastação desta floresta aconteceu de forma mais intensa, com a expansão das atividades agrícolas e da pecuária. Atualmente, a floresta amazônica pode ser a área atualmente mais preservada, vem sofrendo cada vez mais com o crescimento do desmatamento. O principal motivo é a expansão da fronteira agrícola do país. Fronteira agrícola é a área de expansão das atividades humanas, sobretudo da agropecuária, sobre as florestas e os recursos naturais. A floresta amazônica começou a sofrer com o desmatamento a partir da década de 1970, quando foi construída a rodovia Transamazônica. Depois disso, boa parte da sua área começou a ser destruída para a realização de práticas agrícolas e criação de gado. Estima-se que em todo o Brasil, 21 mil quilômetros de florestas são destruídos por ano. Essa área é equivalente à do estado do Sergipe. Além de melhorar nossa consciência ambiental e deixar de desmatar as florestas, precisamos cobrar dos nossos governantes o fim desta destruição, através de medidas de controle, monitoramento e vigilância. Do desmatamento no Brasil. As principais causas do desmatamento no Brasil estão ligadas à exploração madeireira ilegal, pecuária, agricultura, extrativismo vegetal, animal e mineral. Desastres naturais também podem alterar o clima e vegetação, porém não se compara à atividade humana. Outro fator importante a ser citado são as represas das usinas hidrelétricas, que, embora ajudem a gerar energia para as comunidades, contribuem para o desmatamento. Dezenas de hectares de terra precisam ser inundadas para que sejam construídas usinas, o que podem causar decomposição e liberação de gases, auxiliando no efeito estufa. Essa prática causa impactos ambientais negativos nas regiões e favorece a exploração de madeira e construção de estradas. O óleo de palma é outra causa relevante no desmatamento das florestas brasileiras, devido a seus múltiplos usos e constante valorização na indústria. Possui grande potencial como biocombustível e também é utilizado na indústria de cosméticos. De acordo com informações da CNN, o desmatamento causado pela expansão urbana é outro fator importante a ser citado, pois atualmente cerca de 50% da população mundial vive nas cidades. Como consequência, o desmatamento provoca diversos fatores negativos, entre eles alterações climáticas, perdas da biodiversidade e até mesmo a desertificação, como vem ocorrendo no sertão nordestino. Seus efeitos são duradouros e altamente destrutivos sobre as espécies vegetais e animais, e implica diretamente no aquecimento global. São várias as consequências e impactos gerados pelo desmatamento, e haja vista que a intervenção do homem sobre o meio natural fatalmente acarreta desequilíbrios. Dentre tais problemas podemos citar perdas da biodiversidade. Com a destruição das florestas, o habitat natural de muitas espécies torna-se escasso ou inexistente, contribuindo para a morte de muitos animais e até mesmo a extinção dos tipos endêmicos, aqueles que só se encontram em localidades restritas.
Tal configuração traz problemas para a cadeia alimentar e pode impactar até mesmo atividades econômicas, tais como a pesca e a caça. Erosão dos solos. Sem as árvores, os solos de muitas localidades ficam desprotegidos, sendo facilmente impactados pela ação dos agentes erosivos. Extinção de rios. A remoção das florestas provoca destruição, em alguns casos, das nascentes que alimentam os rios. Além disso, as áreas de muitas encostas, nas margens dos cursos das águas, sofrem um aumento da erosão. Efeitos climáticos. O clima e as temperaturas dependem das condições naturais de muitas florestas, contribuem fornecendo umidade para o ambiente, de forma que a retirada dessas implica alterações do equilíbrio climático de muitas regiões, isso sem falar na intervenção do efeito estufa. 5 medidas para zerar o desmatamento no Brasil. Primeiro, cobrar o imposto rural. Uma das razões para o desmate ilegal na Amazônia é a especulação fundiária. O poceiro derruba uma floresta de área pública para demarcar território, para demonstrar que usa as terras e, posteriormente, regularizá-las. Porém, já existe uma ferramenta para frear essa especulação, chamada o Imposto Territorial Rural, ITR. Só que o ITR é amplamente sonegado. Um estudo do Amazon no Pará, extrapolado para a Amazônia, mostra que o governo poderia arrecadar 1 bilhão cobrando efetivamente o imposto. Mais dinheiro em caixa e, de quebra, reduz a pressão para a especulação da terra, diminuindo o desmatamento. 2. Expandir a moratória da soja para o cerrado. A moratória da soja é a mais bem-sucedida medida criada por empresas privadas para combater o desmatamento. Trata-se de um acordo setorial entre produtores e compradores de soja, mediado por ONGs e governo. Os compradores se comprometem a não comprar soja de nenhuma propriedade que foi desmatada. Desde que entrou em vigência, a área de soja no bioma amazônico triplicou, mas apenas 0,8% desse avanço ocorreu em áreas de desmatamento recente. Por isso, a moratória é considerada um sucesso. No entanto, ela só se aplica em propriedades que estão na Amazônia. 3. Fechar o mercado para a carne ilegal. A maioria das áreas desmatadas na Amazônia vira pasto para a pecuária de corte. Ou seja, muito da carne consumida em todo o país tem origem na destruição da floresta. Mas há também muitos pecuaristas corretos. Existe tecnologia para rastrear a carne, identificar frigoríficos e saber a origem de cada produto. Essa tecnologia precisa ser ampliada e chegar aos supermercados, para o consumidor ter a garantia de que está comprando uma carne que não participa da destruição das florestas. 4. Crédito só para quem cumpre a lei. Pode parecer óbvio, mas não é. Até 2008, você poderia estar com a sua propriedade na ilegalidade e ainda assim conseguir crédito subsidiado para a agricultura. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional naquele ano e posteriormente uma lei, o Código Florestal, determinaram que quem desmatou ilegalmente não pode ter acesso a crédito. Só que essa política ainda não é amplamente aplicada. O governo tem de ser firme para fazer valer a lei. O Brasil tem crédito rural bastante amplo. Mesmo em anos de crise, são mais de 185 bilhões de reais arrecadados. Cada um de nós paga por isso, então tem de condicionar o crédito. 5. Inovar nas táticas de combate ao desmatamento. O mundo não fica parado. Após o sucesso das operações de fiscalização e controle do desmatamento, os desmatadores mudaram sua forma de atuar. Atualmente, eles estão desmatando nos períodos de chuva, para que as nuvens atrapalhem a fiscalização por satélite e em pequenas porções, para confundir as operações do IBAMA. O setor público precisa inovar constantemente nas táticas e operações para realmente impedir o avanço do desmatamento.